O Tribunal de Cristo para o Cristão. G.H. Heigl. A obra de cada um se manifestará. 1 Coríntios 3:13. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito no corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5:10. Vamos ver o que Deus nos fala sobre o tribunal de Cristo, conforme nos é trazido em sua palavra, referindo-se aos crentes. Sabemos que aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus como Salvador e que morrem em seus pecados, terão que comparecer perante Ele também, mas em um tempo e maneira diferente. Eles o conhecerão como juiz no grande trono branco, para serem julgados pelos seus pecados, e desde que seus nomes não estão escritos no livro da vida, eles serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Para o crente, o tribunal de Cristo tem um caráter totalmente diferente. Será para manifestação e galardão. Será a manifestação das coisas feitas pelo corpo, para que possamos conhecer a avaliação do Senhor para nossas vidas, seja para perda ou para galardão. Nós estaremos diante daquele que levou o juízo de nossos pecados na cruz do Calvário, sabendo que Ele mesmo é a nossa justiça. 2 Coríntios 5, versículo 21. Nossos pecados não serão lembrados contra nós, mas nós não saberemos até lá quão grande nossa dívida de pecado foi. Nós frequentemente temos uma pequena apreciação da grande carga de pecados que Ele carregou por nós naquelas horas de trevas no Calvário. Mas tudo deve ser trazido diante da luz, assim como o Senhor disse em Lucas 8, versículo 17. E isso intensificará nossos louvores para com Ele. Um amigo pode se oferecer a pagar por sua dívida, mas você não saberá que a dívida foi paga até ver o recibo quitado, como o versículo que diz: segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, tudo então será manifestado. Nós também reconheceremos sua graça e paciência para conosco durante toda a nossa vida, assim como nos mostrará, quando estávamos perdidos, quão frequentemente desprezávamos a sua oferta gratuita de salvação. Mesmo assim, Ele continuava nos buscando, até que nos encontrou e nos carregou em seus ombros com júbilo. Lucas 15, versículos 4 e 5. Não seria uma perda se Ele não nos deixasse ver em sua presença tudo o que nós éramos, assim como sua graça e bondade incomparáveis que nos guiou ao arrependimento? Pois não havia bem em nossas vidas até que fôssemos salvos, pois a Bíblia diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Mas quando Deus nos salvou, Ele nos deu uma nova vida, a mesma vida de Cristo. Como alguém uma vez disse, Ele então inicia a marcar os créditos de nossas vidas e anota as coisas feitas para Ele, mesmo que seja um copo de água fria dado em seu nome, ou até ainda, nossa confiança nele será manifestada e galardoada naquele dia. Verdadeiramente, até as coisas cotidianas da vida, se feitas para o Senhor, serão galardoadas. Colossenses 3, versículos 23 e 24. Sabemos que há falhas e pecados em nossas vidas, mesmo sendo salvos e sabendo que nossos pecados foram todos levados pelo Senhor Jesus no Calvário. Ainda assim, deverão ser manifestados. Não se trata da questão de cobrança, pois por uma oferta o Senhor Jesus aperfeiçoou o crente para sempre, de acordo com sua posição perante Deus. Hebreus 10, 14.
Assim, lemos em 1 João 4, versículo 17, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Por que então as coisas más são mencionadas em 2 Coríntios 5, 10? Assim como mencionamos anteriormente, isso não somente revelará as riquezas de sua graça em salvar-nos, mas também pensamos em sua longanimidade e paciência conosco, mesmo como crentes. Quão frequentemente nós nos afastamos, como Pedro, e ele nos traz de volta. Ele restaura minha alma, Salmos 23, versículo 3. Nós podemos ter desperdiçado as nossas vidas ou parte delas, vivendo para agradar a nós mesmos, quando deveríamos ter vivido não para nós mesmos, mas para Ele que morreu por nós e ressuscitou. 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. Tudo isso será manifestado, pois somente o que foi feito para Ele em obediência à sua palavra será galardoado. O resto será tudo perdido, como aprendemos em 1 Coríntios 3, de versículos 8 a 15. Nós veremos esses versículos em particular mais adiante, mas eles nos mostram claramente que há perda ou galardão como resultado dessa manifestação. Algumas coisas podem ser reveladas de antemão, mas tudo então será trazido certamente à luz. Nós aprendemos em 1 Coríntios 3, versículo 15, que aquele cujas más obras são queimadas é, sem dúvida, salvo, pois é a obra de Cristo somente que lava nossos pecados e nos capacita para o céu, não nossas obras. É, entretanto, possível ter uma alma salva e uma vida perdida. Certamente, ao pensarmos no tribunal de Cristo e na manifestação de nossas vidas, e quando nós consideramos seu grande amor por nós, somos constrangidos a viver para Ele. Esses versículos que acabamos de considerar falam das coisas feitas por meio do corpo, nos dando um pensamento geral de toda a nossa vida. Vejamos 1 Coríntios 3, de 8 a 15, e notaremos que essa passagem trata particularmente de nosso serviço para o Senhor. Pense nessas maravilhosas palavras do versículo 9, que diz: porque nós somos cooperadores de Deus. E ainda mais maravilhoso que o Senhor Jesus, tendo lavado todos os nossos pecados com seu precioso sangue, diz que haverá um galardão pelo nosso trabalho para Ele, se esse for segundo a sua vontade. Versículo 8. O apóstolo continua a dizer que existe um edifício espiritual sendo construído, no qual temos o privilégio de poder trabalhar. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, foi usado para lançar a fundação, pois essas epístolas inspiradas lançaram a fundação do cristianismo, usando as Sagradas Escrituras como fundamento do nosso serviço para o Senhor. Temos o privilégio de trabalhar para Ele, mas possamos ser cuidadosos para seguir os planos de Deus em nosso trabalho, pois se assim não for, estaremos edificando madeira, feno e palha. Podemos estar tão ansiosos para ver os resultados que nos afastamos da verdade de Deus em nosso serviço ou misturamos verdade e erro juntos. Assim como num edifício natural, o construtor inspeciona se a obra está de acordo com a planta, assim será a manifestação de nosso trabalho e labor no tribunal de Cristo. Será ouro, prata, pedras preciosas, ou será madeira, feno e palha? O dia declarará. Versículos 12 e 13. O fogo, julgamento daquele cujos olhos são como chama de fogo, que vê todas as coisas, Apocalipse 1,14, manifestará nossas obras. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios 3, versículo 14. É claro, a partir disso, que não é a pessoa ou o servo que está sendo julgado, mas a sua obra. Um crente pode sofrer detrimento, então. Tempo, energia, habilidade e possessões podem ser usadas para o Senhor, mas não têm valor algum se não são usados para Ele, de acordo com a sua palavra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, 2 Timóteo 2,5. Se o que Ele nos tem dado é usado para Ele em obediência, haverá galardão. Assim como nos mostra o versículo. Entretanto, o galardão não deve ser o nosso motivo, mas é o seu amor que nos constrange a viver para Ele, e será seu gozo nos dar galardão. Teremos o privilégio de prostrarmos aos seus pés e lhe dar toda a glória. Apocalipse 4, versículo 10. As Escrituras falam do pastor fiel recebendo uma coroa incorruptível de glória. 1 Pedro 5, versículo 4. Paulo disse: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mais excelente. 2 Coríntios 4, versículo 17. Quão maravilhoso pensar que naquele em quem uma vez foi colocada uma coroa de espinhos, apreciaria nossos débeis esforços para lhe dar uma coroa de prazer. Tudo se manifestará no tribunal de Cristo. Agora, em 1 Coríntios 4, versículos de 1 a 5, encontramos o terceiro aspecto do tribunal de Cristo. Encontramos aqui que Deus manifesta os desígnios do coração. Ele sabe não somente o que fazemos, mas por que fazemos. Ele esquadrinha nossos corações. Não conhecemos nossos próprios corações, e muito menos os corações e motivos dos outros. Não temos que julgar as coisas meramente como aparentam no dia do homem, nem fazer uma avaliação de nossas próprias vidas, mas tudo será manifestado naquele dia. Se tivermos um motivo errado e fizermos coisas aos olhos de outros e não realmente para o Senhor, isso virá à tona então, pois porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Lucas 8, versículo 17. O compositor de um hino disse: obras que segundo pensávamos mereciam méritos, ele nos mostrará que não passavam de pecados. Coisas pequenas, há tempo esquecidas, ele nos mostrará que foram feitas para ele. Há o lado brilhante dessa manifestação. Talvez tentamos fazer alguma coisa sem amor para com o Senhor Jesus e fizemos, mas não como deveríamos ou planejamos. Talvez os outros criticaram, mas o Senhor conheceu nossos corações e Ele galardoará o desejo. Assim como o exemplo daquela pequena menina que tentou ajudar a sua mãe, mas ela derrubou um valioso prato de porcelana que se quebrou. A mãe não poderia recompensar a sua ação, mas ela amavelmente recompensou o seu desejo de sua filhinha em agradá-la. Então podemos ter aqui, e então cada homem terá o louvor de Deus. Nós, com certeza, iremos louvá-lo, mas não é maravilhoso pensar que Ele nos louvará? Já temos considerado o aspecto de toda a nossa vida como uma revisão, nosso serviço para o Senhor e também os motivos que governam nossas ações. Em Romanos 14, encontramos outro aspecto dessa manifestação. O versículo 10 diz: por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo.
é necessário para nós considerar quanto nossas ações afetam os outros, especialmente os filhos de Deus. Porque nenhum de nós vive para si. Versículo 7. Quando pensamos em estar lá na presença do Senhor Jesus, enquanto Ele revisa nossas vidas, veremos os outros com quem tivemos contato e saberemos como nossas ações os afetaram. Fomos um auxílio ou um empecilho? Agimos impensadamente e descuidadamente ou tentamos encorajar ou ajudá-los? Frequentemente pergunta-se se essa manifestação será pública. Será que todos verão e saberão tudo sobre nós? As Escrituras não respondem diretamente, mas eu acredito que todos nós estaremos lá como troféus da graça. Nós sabemos hoje das falhas do rei Davi como um crente e das de Pedro que negou o Senhor. Nós conheceremos aquele homem que teve uma legião de demônios antes de ser salvo, e Maria Madalena que tinha 7 demônios antes do Senhor salvá-la, e muitos outros. Mas nós não estaremos ocupados com isso. Por causa da velha natureza em nós e do orgulho do nosso coração natural, nós nos preocupamos muito sobre o que os outros pensam de nós agora. Mas lá, tudo o que nos importará será o que o Senhor Jesus, que morreu por mim, pensa de minha vida. Será aceita para Ele? Quão bom para nós pensarmos sobre isso agora, pois como Paulo disse, mas somos manifestos a Deus. 2 Coríntios 5:11. Ele nos conhece agora e Ele nos mostrará lá, pelo que muito desejamos também lhe ser agradáveis, quer presentes ou ausentes. 2 Coríntios 5:9. Nossas vidas como crentes são como um presente. Preparamos para alguém que amamos e quando o presente é aberto, esperamos ouvir o que o presenteado diz sobre o presente. Assim estamos muito ansiosos em ouvir a aprovação do nosso amado. Quão maravilhoso será, seja qual for a medida, ouvirmos do Senhor Jesus muito bem. Mateus 25, versículo 23. Pois certamente nós queremos agradá-lo acima de tudo. Outra questão levantada é como nos sentiremos. As Escrituras nos falam de estarmos envergonhados. 1 João 2, 28. E também de sofrer detrimento, 1 Coríntios 3,15. É difícil para nós agora pensarmos em vergonha e detrimento sem pensar em orgulho ferido e no que os outros pensarão. Mas pensemos dessa maneira: como o Senhor se sentiu vendo como eu vivi hoje? Creio que no tribunal de Cristo eu saberei como ele se sentiu, e sentirei exatamente o mesmo que ele. Entretanto, alegrar-nos-emos em ver queimado tudo o que não teve a sua aprovação, e somente o que foi verdadeiramente feito para ele vai permanecer. Todo ato em nossas vidas, então, tem consequências presentes e eternas. Nós podemos perder o gozo do Senhor em nossas almas, e mesmo estando sob o seu governo presente, jamais recuperarmos o que perdemos na eternidade. Porque o que semeia na sua carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Os galardões dados têm a ver especialmente com o reino do Senhor Jesus, o milênio. As Escrituras falam da coroa de glória em 1 Pedro 5,4, a coroa da vida em Tiago 1,12 e Apocalipse 2,10, a coroa da justiça em 2 Timóteo 4,8 e da coroa de gozo em 1 Tessalonicenses 2,19. Também é falado de nossa posição no reino segundo nossa fidelidade. Sobre 5 cidades e sobre 10 cidades, Lucas 19, de 17 a 19. Outra vez, se sofremos também com ele reinaremos, se o negarmos também ele nos negará. E não havendo reino,
no estado eterno, a posição é eternal. Apocalipse 22:5. E os galardões serão também eternais. 2 Coríntios 4:17. Gálatas 6:8 e 1 João 2:17. A noiva aparece no estado eterno com toda a beleza do dia do casamento, porque de uma maneira prática ela havia se preparado para isso, pois o linho fino são a justiça dos santos. Apocalipse 19, versículo 8. O que foi feito para o Senhor Jesus jamais perderá a sua preciosidade diante dos seus olhos. Possa o pensamento dessa manifestação no tribunal de Cristo falar aos nossos corações e consciências agora, para que nós, como o amado apóstolo Paulo, cujo gozo completo do amor de Cristo procurou viver nessa vida em vista daquele dia.